revelado à nossa vida. Muito obrigado pela vida da pastora Elis, por ser canal de bênção nesse momento de trazer esse discernimento do que o Senhor colocou em seu coração. Para a glória do Senhor, papai de amor, nós agradecemos pelo teu Espírito que trará todo o convencimento disso que vai ser ministrado no dia de hoje. Para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, povo lindo, estava com saudade já fazia um tempinho que eu não me ministrava, né? Mas Deus é bom. Como é que vocês estão? Estão bem? Glória a Deus, vamos embora, né? Vamos embora porque Deus, Ele vai e quer tratar algo muito profundo na nossa vida hoje. E a gente precisa estar bem atento para o que Deus, Ele quer trazer. Há uns dias atrás, há uns dias não, há uns meses, eu voltei para as minhas atividades físicas para a glória de Deus. E dentro desse voltar, enquanto nós estávamos caminhando, porque a gente caminha daqui de Cruz, né? E vai até Abreu andando e volta. Andando e correndo, enfim. E aí Deus, Ele... sempre quando eu vou, eu amo olhar os pássaros. Sempre eu vou contemplando toda a criação do Senhor. Eu me divirto ali fazendo aquela atividade. Num desses dias, eu estava caminhando, porque a gente precisa caminhar, né? Para depois a gente pegar o pique e correr. E aí eu pelo tempo, já fazia meses que a gente já vinha, desde janeiro a gente começou a fazer atividade. Aí eu comecei a correr, mas eu estava naquele momento, né? Eu corria, depois eu parava, enfim. Num desses momentos em que eu comecei a correr, eu corri até um certo ponto. E depois eu comecei a cansar bastante, e aí eu fui parando, né? Quando eu fui parando, tinha uma pessoa que estava observando a minha caminhada. E aí ela chegou perto de mim e disse: não, você não vai parar, nunca vi essa mulher na minha vida. Ela pegou no meu braço e disse assim: você vai continuar. E hoje é essa a nossa mensagem. Você vai continuar. Sabe por quê? A nossa corrida é para um propósito. Então a gente hoje, a experiência que eu trouxe, que eu tive, Deus, Ele falou bastante comigo através dessa experiência. E muitas vezes é a nossa mente que mente para nós a respeito de quem nós somos. E hoje Deus, Ele vai falar conosco por meio da nosso texto base, que vai ser lá, abra a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Hebreus 12. A gente vai ler do verso 1 ao verso 3. Quando você abrir, você fica de pé e agradece por essa mensagem maravilhosa, que é a mensagem de papai para nós. Glória a Deus. Você que está em casa também, louvado seja Deus por sua vida. Muito bom ter você aqui cultuando com a gente. Deixe sua mensagem também aí, seu pedido de oração, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Se alegre, porque Deus, Ele está falando com você por meio dessa palavra. Quando a gente abre a palavra do Senhor, a gente entende que é a boca de Deus, Ele tratando com a nossa vida e nos orientando até no reino dele lá, no reino físico dele. Aleluia, né? Amém? E a palavra dele diz em Hebreus 12: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Verso 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Papai de amor, nós te amamos, Senhor Deus, e como somos gratos por tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a fazer aquilo que o Senhor deseja, Senhor Deus, conforme essa palavra. No nome de Jesus, retira deste lugar e retira de nossas vidas toda a distração, Senhor Deus, tudo aquilo que venha a impedir o frutificar dessa palavra
em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Glória a Deus. E aí o Senhor me trouxe, né? Essa experiência. Quando eu tive essa experiência, eu corri. Adriano estava lá na frente, né? Eric, sempre quando o Eric vê a gente caminhando, ele vê Adriano lá na frente e eu, Adriano, espera. É parte do processo. Seu Marco não ria não, viu, seu Marco? O negócio é sério. E aí, o que é com a experiência, né? Que eu trouxe qual o ensino que eu trouxe dessa experiência? O que é que Deus ele me fez compreender nessa caminhada? Primeiro eu descobri que o meu maior oponente nessa corrida não era eu, era o cansaço. Meu maior oponente nessa corrida era o cansaço. E aí você olha para você olha para dentro de você, você olha para o teu chamado, você olha para aquilo que Deus ele te pediu para fazer. E você dentro dessa corrida, você avista, muitas vezes nós somos assim. Nós avistamos isso tão longe de nós. Nós avistamos esse lugar tão longe de nós. Tantos esforços nós fazemos, e muitas vezes, por mais que a gente corra, a gente vê esse lugar tão longe de nós. Isso porque nós estamos sendo vencidos por esse oponente desse século chamado cansaço. O cansaço que muitas vezes não se configura no nosso corpo, mas ele nasce das nossas falsas crenças, das nossas falsas imagens de nós mesmos. E se nós temos essas falsas imagens de nós mesmos, qual a imagem nós temos tendo de Deus? Porque se nós paramos no meio da corrida, foi isso que Deus ele veio trazendo para mim. Ele disse que quando eu comecei a correr, eu não parei mais. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias, eu corria mais um pouco. Sabe por quê? Porque o cansaço, ele quer exatamente matar a nossa capacidade de produzir frutos. Esse é o propósito do cansaço. Matar a nossa capacidade de produzir os frutos que já estão em nós. A gente, aqui no início, a gente estava falando de acordar. E é exatamente isso que Deus ele quer de nós. Deus quer que nós acordemos diante da proposta. Nós vemos aqui, e a gente depois vai ler aqui, eu trouxe a Bíblia da pastora Érica, para a gente fazer esse paralelo, né? Porque as palavras elas são exatamente o que está aqui, mas as palavras elas são mais, elas trazem uma compreensão maior, né? Desse versículo. E aí, dando continuidade, eu percebi esse oponente perigoso no meio da minha maratona, porque nós estamos numa maratona. Nós estamos numa corrida espiritual. E o inimigo das nossas almas, ele vai lançar sobre o caminho pedras para nos retirar deste lugar que por Jesus, em Jesus, nós já somos vencedores. Porque é isso que a palavra diz, eu creio, amém? Eu creio exatamente no que a palavra ela dirige para as nossas vidas. Porém, como até seu Rafael disse aqui, há um caminho que nós precisamos trilhar. E esse caminho não é fácil. Porém, é possível. Aleluia. Também eu percebi que esse cansaço ele estava neutralizando a minha ação em continuar. Às vezes, eu já fazia atividade física há muito tempo, porque a gente já dançava. Antes do evangelho, a gente era bailarino, para quem não sabia. E aí, sempre a gente fez atividade física, para manter o corpo, para suportar todos os... suportar lá o babado. As coisas lá que a gente tinha que fazer. E aí, eu percebi, eu precisava voltar para começar de novo. E às vezes a gente tem vergonha de voltar para começar. Às vezes a gente é intimidado
que sei, eu vou... Vai. Porque Deus, ele não quer que você faça de qualquer jeito. Deus, ele não quer que você faça de qualquer jeito. E aí, eu percebi que, logicamente, o peso, eu estava acima do peso. Então, eu precisava começar com pequenos passos. Mas esses pequenos passos, eles não podem eliminar a continuidade que é proposta por Deus nas nossas vidas. Há uma ação de continuidade. E muitas vezes, se nós não estivermos nessa convicção, pensa para parar. A gente precisa, a pastora Érica nos ensinou a orar em cima do que a palavra ela diz. Se a palavra diz e eu não faço, ou eu penso que eu faço, eu estou indo contra aquilo que eu prego. Eu estou indo contra aquilo que eu estou fazendo o que aqui domingo? Eu estou fazendo aqui o que é dia de quarta-feira? Eu estou fazendo o que aqui de sexta-feira? Eu estou fazendo o que dentro desse lugar de ser cristão? Desse movimento, esse novo estilo de vida que Cristo apresentou para mim. Eu preciso viver isso. Eu preciso caminhar exatamente com essa estrutura. Continuidade. E aí eu me peguei dentro dessa incapacidade que estava sendo gerada na minha mente de que eu não conseguia correr. Eu dizia, não, eu vou correr. Adriano, bora. Eu disse, não. Eu vou aqui no miudinho. E aí chegou essa mulher que mais nunca eu vi. E ela me encorajou. Ela me encorajou a prosseguir. O que é que Cristo, ele tem te incentivado? Se nós estamos lendo, meditando na palavra, a palavra ela vai gerar em nós, naturalmente, esse encorajamento. É a voz de Deus que foi testificado para mim nessa mulher. Essa mulher foi referência para mim da voz de Deus. Ela segurou o meu braço e disse, vamos que você consegue. E sabe a voz do cansaço? O que é que ela diz? Desista. A voz que você determina ouvir é a voz que vai te levar para o ponto final dessa corrida. Que voz você tem ouvido? Que voz tem te encorajado a prosseguir? A voz que você tem dado mais valor é a voz que a tua vida, ela tem apresentado ou não os teus avanços. É a tua vida que vai apresentar essa resposta. É a tua vida que vai apresentar esse resultado todos os dias. Todos os dias. Então vamos ficar atento à voz de Deus. Então eu me submeti a essa voz e entendi ali que eu não estava sozinho. Eu disse, eu não estou sozinha não. Tinha uma pessoa lá atrás, olhando os meus passos. Gente, foi Deus purinho que me deu essa lição. Tinha alguém lá atrás, ela só esperou. Eu diminuí o escudo, eu fui diminuindo. Quando ela percebeu, ela pegou no meu braço e disse, continue, você vai chegar lá. Vamos? E ela foi do meu lado, tá? Eu nem avistei mais de Adriano. Ela foi do meu lado e eu fui correndo. Eu estava com os bofes. Eu não estava aguentando mais. Confesso, ela sabe e ela me deu estratégias. Porque o treinador, que é o Espírito Santo, ele vai te dar estratégias. E quando eu caminhava, e ela fez assim, epa, diminui a passada, não para, diminui a passada e respira. Porque se você não conseguir respirar, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir chegar lá na frente. E eu diminuí, eu dizia, Deus, não é que isso está dando certo mesmo? Deixa eu diminuir um pouquinho. Mas ela disse, não pare. Ela disse, continue. Quando ela me deixou no ponto que ela foi, a gente conversou bastante. Quando ela me deixou, ela fez assim, você entendeu como é, né? Faça isso todos os dias. Não pare. Você pode até diminuir a passada, mas não pare, porque isso vai te dar resistência para o que vai vir depois. Grande foi a lição. Não me esqueci. Quando eu contei a ele, tudo isso aconteceu, tudo isso. E eu glorifiquei a Deus ali, porque eu entendi, gente, que aquilo era Deus falando comigo. Era Deus, ele tratando comigo nessa caminhada. E com certeza, quando Deus ele quer colocar a gente em outro patamar,
Deus ele vai dar os sinais, ele vai apresentar os sinais. Por isso que a gente precisa estar atento ao que Deus ele quer falar. Então, queridos, a gente precisa, diante dessa continuidade, nessa maratona, a primeira coisa que a gente precisa é discernir nesse meio a voz que é de Deus. A gente precisa entender, dentro desse lugar, nós estamos sendo preparados todos os dias. Nós estamos sendo treinados todos os dias. E às vezes a gente acha que o nosso treinamento é castigo. Às vezes a gente pensa que o treinamento, eu estou sendo massacrado, Jesus. Jesus, o Senhor não está vendo? E a gente não tira nenhuma lição daquela corrida. A gente se atenta a exatamente a parte dolorosa do treinamento. Mas a gente não entende que aquilo ali no final tem um propósito. O propósito de Jesus, que morreu na cruz para mim e para você, até chegar à consumação do propósito, Jesus teve toda uma preparação. E Jesus ele não pulou nenhuma etapa. Jesus sendo o próprio Deus, Jesus não pulou nenhuma etapa do processo. Nós, por muito menos, por pouca coisa, nós desistimos. Eu dizendo, Senhor, isso não é para mim não. Mas nós não estamos aqui para isso, queridos. Nós estamos para ser acordados. Aleluia. Nós estamos aqui para ser acordados para aquilo que aguarda por mim e por você. Não estou falando de material. Não tem maior privilégio, como eu disse aqui, do que o Senhor olhar para mim, para você e dizer que pode contar comigo e com você. Não há maior privilégio da gente ter a marca, não somente a marca, mas a gente apresentar a marca de Jesus. A gente dizer para quem a gente veio e por quem a gente veio. E diante disso eu quero fazer duas perguntas. A corrida, ela tem um propósito, amém? Você sabe qual é o propósito da sua corrida? Porque se você não souber o propósito da sua corrida, você está correndo em vão. Você vai correr de um lado para o outro, você vai girar no deserto. Misericórdia. E você não vai conseguir permitam-me até dizer, será uma corrida inútil. O que seria essa corrida inútil? Sem nenhum propósito. Não adianta a gente correr sem propósito, não adianta a gente parar. A gente precisa entender aquilo que Deus quer, aquela proposta de Deus. Nós lemos aqui a proposta. Qual é a proposta? Qual a proposta de Deus para você? Qual é a proposta de Deus para você? Qual é a proposta da tua caminhada? Qual é a proposta da corrida? Outro ponto. Para quem você está correndo? Para quem você tem corrido? Porque se a tua corrida tem sido dentro da tua estratégia, sem orientação, sem treinamento, é certo que você vai morrer no caminho. Você não vai se cansar não, você vai morrer. Para que você tem corrido? Para quem você tem se esforçado tanto? Os esforços que você está tratando é para suprir as tuas necessidades, os teus interesses, quando eu e você fomos chamados para amar outros, para se entregar a outros. A nossa caminhada tem sido por quem? Pelos nossos interesses? Por nossa casa? Somente? Há pessoas aí. A gente conversou essa semana na liderança. A gente estava dizendo que tem pessoas morrendo aí. Pessoas morrendo porque não encontraram seu propósito. Quando nós, cristãos, filhos do Deus vivo, fomos comissionados a apresentar essa vida. Para fazer como essa mulher fez comigo. Segurar no meu braço e dizer assim, bora que você consegue. Corrida em vão.
Corrida sem propósito. Você não tem o conhecimento para que ou por que você tem corrido. Você vai cansar ou vai morrer. E ainda você vai invalidar a proposta de Deus na tua vida. Misericórdia. Mas vamos embora, aqui tem coisa boa, né? A gente toma um susto assim, opa, mas Deus tem mais pra gente. Então, o que a gente tem visto, que o cansaço ele não vai, ele é uma pedra de tropeço diante da maratona. O cansaço é uma das, vai te dirigir outras. Deus ele vai te dirigir outras. Foi isso que Deus dirigiu para mim. Vai ter outras pedras que vão chegar para te fazer tropeçar, cair, se machucar. Tem outras pedras. Mas esse vilão, esse oponente perigoso desse século, ele não vai parar. Inclusive, ele tem batido vários recordes de desistências. Ou melhor, de desistentes. Tem muita gente sendo pego por esse oponente, caindo nas garras dele, e aí vai dizer, eu desisto. Recordes de desistência. Ele tem batido recordes de desistência. Quando a maratona, ela tem... Deus, ele nos dá a maratona, ele nos entrega o alvo, mas ele também explica o processo. Nós não vamos para uma corrida nem limitados, nós não vamos para uma corrida despreparados e sem um treinador, queridos. Nós não vamos, Deus dá todo o suporte. Todas as, como é que se diz quando tem o cara que banca tudo, como é o nome? Os colaboradores, né? Patrocinadores. Exatamente, glória a Deus aí. O povo é sabido. Deus, ele nos entrega todo o patrocínio. Se abre para o Espírito Santo, tu vai ver as estratégias maravilhosas que o Espírito Santo vai te dar quando Deus, ele te coloca nessa maratona. Agora, queridos, é para quem tem coragem. É para quem crê no seu chamado, acredita naquilo que Deus ele desembrulhou para você. É para a gente pensar de fato e a gente refletir. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo durante esse tempo todo? É para a gente pensar, é para cutucar a gente. É para a gente pensar nesses anos todinhos, meu Deus, eu estou viva há 40 anos. Desde que eu conheci Jesus, Senhor Deus, como é que tem sido essa caminhada? Eu tenho fazido valer essa corrida, eu tenho deixado essa caminhada particular, ou eu tenho aberto essa caminhada? Eu tenho aberto esse lugar para que outros também digam, não, eu quero juntar mais, quanto mais gente, melhor nessa corrida, porque vai nos ajudar. Ou eu tenho limitado o espaço? Eu tenho escutado qual voz? Eu tenho quisto que treinador? Eu mesmo? Alguém que não tem nada a ver, que não sabe, que não nem professa da mesma fé, que nem... A Bíblia diz que é um cego guiando outro cego. A Bíblia diz, vai apontar. É um cego guiando outro cego. Então pensa nos detalhes que Deus, ele preparou para mim e para você nessa maratona. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome dele. Então o cansaço ele não vai parar. E, infelizmente ele vai bater, ele tem batido esses recordes até hoje. Porque no nome de Jesus, isso vai acabar hoje, em nome de Jesus. E aí ele tem multiplicado os seus frutos, que são desvios. Tem multiplicado os seus frutos, paralisando os chamados. Às vezes a gente acha que está enganando. Eu estou, pastora. Tem?
E os frutos? A palavra diz em João 15 que a gente conhece o ramo pelos frutos. Os frutos fazem conhecer que aonde nós estamos agarrados, que videira nós estamos. Amém? Todo mundo está com a cara assustado. Não é para ninguém ficar assustado não, pô. Em nome de Jesus. Então, a palavra também, vamos voltar lá. Eu vou ler agora nessa versão aqui, tá? Mas ela está mais esmiuçada. A gente já leu nessa versão, vou ler na outra versão. E ele vai dizer assim, ó. Vou ler desde o versículo 1. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros eliminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis. Para aí. Acessórios inúteis. O que é que nós estamos? Deus te pediu para levar alguma coisa na maratona? E por que você tem carregado peso? Deus não te pediu. Ele está dizendo aqui, livres de todos os acessórios inúteis. Vai te fazer aquele que carrega peso. O cansaço vai te pegar porque você está carregando, está levando aquilo que Deus não te chamou para levar. Se desfaça disso. Já diga no nome de Jesus. Já não precisa você gritar, não. Se você quiser. Aqui a gente é livre. Mas já vai declarando assim, Senhor, eu rejeito esse peso em nome de Jesus. E nem leva o outro. Porque Deus não te chamou para carregar o outro. Deus te chamou para ajudar o outro. Mas Deus não te pediu para botar. Vem, Adriano, nas minhas costas. Eu não aguento, não. Ele não. Quem aguenta ele é Deus. Ele é que suporta. Eu não suporto o peso dele. Agora eu posso ajudar ele no caminho. Posso? E devo. Aleluia. Amém? Isso impede uma chegada, uma efetiva chegada com sucesso. E às vezes a gente nem consegue. Ou às vezes a gente consegue até chegar. Lá, daqui a pouco, vem e morre. Misericórdia, Jesus. Mas a gente precisa eliminar. É a primeira coisa. Elimina os pesos que Deus ele não te entregou. Deus não te pediu para você carregar peso nenhum. Amém? Pensa nos pesos aí. Já que você já está com o caderno, já anota e já renuncia em nome de Jesus. Nós não fomos chamados para carregar pesos inúteis. Como a palavra diz aqui. E para que fomos chamados? Vamos ler lá, Gálatas. Eu vou ler na minha outra versão. Gálatas 5:13. Aleluia. Glória a Deus, minha gente. Vamos glorificar Jesus. Aleluia. 5:13. Para que nós fomos chamados? Todos acharam? Quem não achou, anota. Gálatas 5:13. Vai dizer assim, ó. A palavra do próprio Deus. Porque vós, eu e você, né? Vós. Irmãos, fostes chamados ao quê? Liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Você sabe para que você foi chamado agora? Para a liberdade. Jesus, ele te trouxe a vida, a uma nova vida, não é qualquer vida, para você carregar pesos inúteis. A palavra disse, não sou eu não. E que eu concordo com ela. Fosse chamado para a liberdade, irmão. Meu irmão e minha irmã. E a gente não deve exatamente dar a essa liberdade a desculpa de que eu não consigo. Quem é tu? Eu sou filha do rei. Quem é tu? Eu sou filha do rei. E a minha vida, ela precisa reconhecer isso em cada passo que eu dou.
em cada coisa que eu falo, em cada ação da minha vida, precisa dar testemunho da onde eu vim, queridos. A minha caminhada, ela não precisa ser diferente, ela não pode ser diferente. Isso é nos holofotes ou sem holofotes. A minha vida, ela precisa ser testemunho dessa liberdade. Senão, minha corrida é em vão. Diga ao seu irmão, você foi chamado para a liberdade. Aleluia. Mas vamos lá continuar. Em Hebreus. Livres dos acessórios inúteis. Comecem a correr. E nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra. Eu acho muito legal essa versão, que ela é bem literal. Leva a gente para esse lugar espiritual. Nada de gordura espiritual. Nada daquilo que vai te trazer sobrepeso. Ainda está nesse lugar de peso. Nada disso. Aí ele vai continuar. Nada de gordura espiritual extra. Nada de pecados parasitas. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida com Jesus? Como é que está esses pecados de estimação? Eles foram eliminados? Se foram, glória a Deus. Se não, confessa. Confessa e volta para a vida que Deus ele conquistou para você na cruz. É uma vida de liberdade. O pecado deixa a gente servo, escravo de Satanás, e o salário vai ser a morte. A corrida que nós estamos trilhando continua sendo para a vida. E para uma vida que o mundo não consegue ver. E nós cremos nessa vida. E às vezes a gente se pega e a gente nem percebe, a gente dentro de uma incredulidade terrível. Quando a gente não faz exatamente, ou a gente nem pensa exatamente nesse processo de dizer, Senhor, eu estou correndo, eu tenho um propósito. Gente, a mente da gente, ela precisa estar sendo renovada todos os dias. É todos os dias a gente precisa pensar no céu. Todos os dias nós cristãos precisamos pensar no céu. Porque lá é o nosso lugar de chegada final, é lá. Então toda luta que você tem passado, toda aflição que você tem passado é preparação para a tua chegada final. Não desiste. Concentra naquilo que o Espírito Santo está dizendo para você. Te concentra nos sinais, em cada detalhe. Nós temos um Deus de detalhes. Deus ele foi detalhista de Gênesis a Apocalipse. Deus é detalhista na nossa vida, no cuidado que Ele tem conosco. Por que eu não me entrego a uma vida que precisa ser esmiuçada à vontade de Deus? Precisamos pensar que o céu ele está chegando, aleluia. O céu ele está chegando. E quando a gente elimina essas cargas, é que o impulso vai ser gerado. É como se um anjo desse um tapa assim nas tuas costas. Vai-te! Você é impulsionado, queridos. Nós somos impulsionados quando nós eliminamos peso. Há mais força. O Espírito Santo, ele fica livre ali para fazer valer as metas que foram estabelecidas por Deus. Porque há metas estabelecidas. Cada etapa da caminhada, nós vamos precisar descansar, amém? Descanso é um mandamento. Nós vamos precisar descansar. Ai desse que não descansar, que se dá o privilégio de Deus, ele descansou, por que eu não vou descansar? Ele trabalhou, mas ele teve o descanso. E nós somos carne. Limitados por nossa carne, não pelo Espírito.
Então há um tempo de descanso dentro desse percurso, desse processo, que nós precisamos, por isso nós precisamos estar atentos aos sinais. Glória a Deus. Então, ao eliminar dessas cargas, o efeito de impulso será gerado. E eu digo com certeza, não olha para trás não. Vai para onde Deus está te impulsionando. Às vezes tem pessoas que chegam, os Sanbalates e os Tobias da vida, chegam para te fazer parar. Mas você vai decidir. Se você vai dar os ouvidos, porque Neemias ele não deu ouvidos ao Sanbalate e a Tobias, nem a Gesem, que também que chegou, foram 3. Ele não deu ouvidos. Ele se preparou. Outra coisa que a gente está estudando aqui, nós estamos estudando dia de quarta-feira, após o culto, nós estamos estudando o livro de Neemias aqui. Outra coisa, ele se preparou, ele passou 4 meses orando e jejuando. Ele se preparou, ele não foi de qualquer jeito. Ele teve o tempo de preparação, 4 meses. E dali ele disse a Deus, e esperou, aguardou o tempo de Deus, chorou, ele se rasgou, os irmãos vendo os irmãos dele. Mas também quando ele pegou o armamento, quando ele disse eu vou, nada parou ele. E às vezes vai ter essas provas, tá? Vai chegar alguém, e às vezes, eu vou dizer às vezes não, muitas vezes, essas pessoas são muito próximas de nós. Para tentar nos parar. Para tentar invalidar nossa corrida. E pior, invalidar o propósito de Deus. Fazer morrer o propósito de Deus. Então, cuidado com os Sanbalate e os Tobias e os Gesens, que aparecem nesse processo. Amém? E aí, no versículo 2 de Hebreus, ele vai dizer assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, Jesus, ele era o cara. Ele era Deus, ele tinha todo o poder, autoridade, ele era. Mas, volta para cá, suportou a cruz. Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deus é a nossa referência de avanço e concretização da obra. Jesus é a nossa maior referência. Jesus é a nossa referência principal de continuidade na maratona, na corrida, na caminhada. Se você crê que ele diz que ele venceu o mundo, quem somos nós para não alcançarmos esse lugar? Que somos filhos. Agora, se você está sobrepondo a essa palavra ações de incredulidade, queridos, nós seremos derrotados. E não tem a ver com Deus. Tem a ver com a minha incredulidade. Com a incredulidade que está trazendo peso para a caminhada. Se livra dessa incredulidade em nome de Jesus. Já anota aí. Incredulidade vai para o lugar que Jesus determinar. Eu vou crer naquilo que a palavra diz. Eu vou crer naquilo que Deus ele já falou comigo lá, no meu secreto. Ou que o profeta veio trazer essa mensagem. Não sei. Mas a vida na caminhada, na corrida, há uma vida. Há uma vida ali que precisa ser tão... Precisa estar tão certa em nós. Senão, em vão estamos aqui, queridos. Em vão estamos aqui. Continuando. Então, Jesus é a nossa referência. Ele encontrou, veja só, ele encontrou na promessa um plano de permanência e de suporte. Ele encontrou na promessa, quando a gente está fazendo
caminhada, quando a gente está fazendo, né? Eu mesmo fui fazer porque o colesterol deu estopim. Então, eu precisei, ou fazia caminhada ou entrava para a medicação. Então, eu precisava fazer alguma coisa. A gente não tem um plano, tenho que fazer isso. Diminuir isso, que são metas. Eu tenho que diminuir isso, eu tenho que fazer isso aqui não dá para mim. O plano de suporte de Jesus foi a promessa. Ele olhou para o que estava lá na frente, ó. Fixa os teus olhos no alvo perfeito que é Jesus. Fixa os teus olhos na promessa que Ele determinou em sua palavra. Há um lugar que aguarda por mim e por você. Concluindo o caminho, nós nos encontraremos lá. Eu estou aqui para concluir esse processo. E todos os dias, Deus Ele me dá a prova que eu estou no lugar certo, no caminho certo e na direção certa. Essa certeza das perguntas que eu te disse. Porque Deus Ele vai te dar as provas, Deus Ele vai te dar os sinais. Aí vem uma situação, eu já falei isso aqui uma vez. Diante de uma situação ruim que vinha, eu comemorava. Eu disse, eita Deus, é isso mesmo, sabe por quê? Porque o Satanás ele só quer parar a gente. Situações ruins são sinalizações de paradas. De que o inimigo está ali para te parar, para te fazer desistir. É aí que você se fortalece. É aí que você diz, ei Deus, estou de pé, viu? Estou de olho em ti. É aí, minha gente. Então são essas estratégias que Jesus ele tomou. Ele tomou ele teve um plano de permanência. Ele olhou para a promessa. Ele tirou os olhos daquilo que era um passageiro. Ele tirou os olhos daquilo que era passageiro. E ele olhou exatamente para o que pertencia a ele. Ele reconheceu essa promessa. Você reconhece essa promessa? Você reconhece essa promessa de Deus na sua vida? Então corra. Então corra. Aleluia. Jesus, ele vai dizer aqui, ó, no versículo 3, ele diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Por isso que eu disse, não frisa no... É doloroso a gente passar por um... Meu Deus do céu, eu quero comer massa, eu quero comer coxinha. Eu quero, Jesus. Né, pastora? Eu quero, mas suporte isso. Isso é passageiro. A vontade vem, mas passa. Toma 2 litros de água que no instante sacia e tá bom demais. Quebra gelo, vamos voltar. Mas é certo isso. A gente precisa fixar os nossos olhos exatamente tendo como ponto de partida e de chegada os passos de Jesus. Então Jesus, ele mortificou a carne em cada etapa da corrida. Ele deixou a sua carne, cada vez, o seu eu, cada vez mais morto. Ele disse, não, quantos não são necessários para mortificar a tua carne? Quantos nãos você precisa dar? E se você não tem dado esses nãos, eu sinto muito dizer, mas você não tem dado liberdade para o Espírito Santo. Você só diz que tem o Espírito Santo. Mas você não está fazendo valia do poder que tem dentro de você. Porque foi o mesmo poder que fez Jesus chegar à cruz e ressuscitar. Amém? Então ele mortificou em cada etapa da corrida a carne. Ele compreendeu que o que estava passando era apenas um treinamento, como eu disse, não era um castigo. E a gente vai ver a primeira etapa de treinamento de Jesus lá em Mateus. Vamos lá para Mateus? Mateus 4. Aleluia! Glorifica a Deus, crente. Mateus 4. A gente vai ler a parte
É sobre a tentação de Jesus. Verso 1, a gente não vai ler tudo não. Verso 1 e 2, depois a gente pula para o 17. Amém? Estou até conseguindo baixar para pegar as coisas. Oh, glória a Jesus. Glória. Cadê? Eu perdi aqui. Mateus 4. Amém? Então foi conduzido, diga conduzido, Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Vai lá para o versículo 17. Ali a gente vai apresentar, depois vocês lerem, ele vai apresentar todo o processo de treinamento de Jesus. Verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. O que é que a gente vai aprender dessa etapa? Que eu digo que aí foi a primeira etapa de Jesus no seu processo de alcance da promessa. Jesus foi convocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso treinador perfeito. Foi o Espírito Santo que conduziu ele. Foi o Espírito Santo que chamou ele para a arena, para o lugar, apresentou. Foi o Espírito Santo de Deus. Então, se nós não estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo a estarmos no lugar ou na corrida que Deus ele determinou para nós, em vão será a nossa corrida. Você vai passar por um cansaço terrível até você ser eliminado dessa corrida. Misericórdia. E, Jesus ele passou por uma preparação, oração e jejum. Ele está dizendo aqui na Bíblia, ó, poxa, cadê? Está dizendo aqui que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E aí depois ele vai dizer no verso 3, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Diante da primeira necessidade física de Jesus, o inimigo vem se aproveitar. Vamos eliminar essas necessidades. Necessidades que não são, estou falando de necessidade física não, porque não tem como. Eu estou falando de coisas que têm trazido peso espiritual. Satanás ele só vai agir aonde há brecha. Satanás só vai agir onde ele tem espaço para agir. E ele tem legalidade. E nós não estamos fora desse lugar. Porque para as provas nós seremos sim. Nós passaremos por provas. E diante das provas, para Deus saber que se nós estamos ali mesmo, se Ele pode contar conosco mesmo, vão ter ações que possivelmente o inimigo ele vai nos tentar. Então a gente precisa estar atento para saber se a gente pode passar para a próxima etapa. Então, Jesus ele se preparou e muitas vezes a gente não quer se preparar, a gente quer chegar numa corrida. Às vezes a gente quer dizer, não, mas eu podia dizer, não, eu vou começar correndo, porque eu sou uma atleta. Eu podia dizer? Podia. Não, eu já sei como é. Jesus, ele não quer saber, Deus, ele não quer saber se você tem aptidão ou não, porque não é a aptidão que vai te levar para o resultado final, não. É o quanto você tem obedecido. Jesus, a Bíblia diz que Jesus se desfez da sua glória. Filipenses 2, 6 e 7. Vamos ler? Filipenses 2, 6 e 7. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses 2, 6 e 7. Amém? Ele vai dizer assim, ó.
Eu vou ler do 5, para a gente entender. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele tinha aptidão ou não tinha? Ele tinha aptidão gloriosa. Ele tinha aptidão gloriosa. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele entendeu o poder que ele precisava usar. Não era o poder da majestade de Deus. Naquele momento ali, ei, o que Deus te deu. Presta atenção que Deus ele tem te dado. Você tem usado isso a favor da sua chegada? Você tem dons e talentos. Você tem usado isso a favor da tua chegada lá na frente? Aleluia! Glória a Deus. E aí ele vai continuar dizendo, ó, mas aniquilou-se de si mesmo. Aniquilou-se, ele eliminou os seus próprios desejos. A sua própria vontade. Para fazer a vontade de papai, porque ele sabia que a vontade de papai era boa, perfeita e agradável. Ele sabia que tinha resultado na chegada final. Ele não olhou para a dor, para o sofrimento. Ele não murmurou. Mas ele disse, faça valer, Pai, a tua vontade sobre a minha. Não se trata do que você sabe. Deus, ele não busca resultado em aptidões, mas em obediência. Não é porque você sabe fazer. Deus, ele quer muito mais que você apresente quem você é nele do que o fazer. O fazer vai ser consequência. Está agarrado ali em quem você é. Você vai fazer isso tranquilamente, naturalmente. Mas busque nessa caminhada, nessa corrida, ser o que Deus, ele disse que você é. O que é que eu sou, pastora? Vai ler a Bíblia aí, crente. Está na Bíblia. Se você não ler, você vai ser pegado facilmente. Vai ser isca fácil de Satanás. E por último, tempo de execução. Que foi o tempo de experiência. Começou o diabo a fazer. Começou o diabo a tentar Jesus, mas Jesus estava preparado. Aleluia. Jesus, ele só não entregou respostas naquele momento, não. Ele entregou uma vida de prática de tudo aquilo que ele disse a Satanás. Ele disse, só do pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem, que procede da boca de Deus. Ele disse que ninguém tenta ao Senhor, seu Deus. Ninguém prove ao Senhor, seu Deus. Ele teve uma vida que apresentou-se não somente na experiência ali. Ele teve ali com Satanás, o probatório dele. O tempo de experiência foi ali. E lá em Mateus 4,17, ele vai dizer, e Jesus começou o seu ministério. Aleluia! Foi a primeira etapa da corrida. A primeira etapa, queridos. E se Jesus não tivesse continuado a correr, nós não estaríamos aqui hoje. Você concorda com isso? Nós não estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos com uma vida desregrada, nos sentindo nada. Aquela vida que eu não tenho propósito, porque eu estou fazendo isso. Nós não estaríamos aqui, não. Mas Deus, ele escolheu a melhor parte da corrida, que foi sofrer, queridos. Mas esse sofrimento rendeu a ele confiança de Deus. Durante essa corrida, pense o que é que você quer. Durante essa corrida, o que é que você quer apresentar a Deus? Por que Deus, ele pode contar com você na corrida? Por que Deus pode contar com você na corrida? Não é pelo que você sabe fazer ou eu sei fazermos, não. Mas há algo muito maior que vai gerenciar
que vai nos ajudar a caminhar em cada etapa da nossa maratona. Agora, no nome de Jesus, não faça da sua caminhada em vão. Você lutou tanto para chegar aqui. Quantos percalços, quantas situações você não passou para chegar aqui hoje. E você chegar para Deus e você entregar a Ele todo o material de treinamento. Você entregar isso a Ele. Certamente não é isso que Ele quer de nós. E o tempo de hoje, de agora, é para trazermos exatamente a memória que nós não estamos sós na corrida. Há um Deus que pega e nos avista de longe, aleluia. A Bíblia diz que Ele não está longe, que Ele está perto de nós. Mas fazendo essa configuração com a menina, Ele olha lá. E quando a gente pensa que a gente quer parar, ou que a gente não pode mais, Ele pega no nosso braço, nos dá uma injeção de ânimo. Ele diz aqui, ânimo. E diz assim, ei, continua porque tu consegue. Não parem de correr. Vai, como é que se diz aqui, Adriano? Devagarzinho o quê? Trotando. Vai trotando. Mas não para não, lembra das estratégias. E lembra que Jesus, Ele passou por tudo isso. Jesus passou por tudo isso e chegou no lugar da promessa e disse que nós poderíamos fazer. Nós poderíamos passar. O peso maior já foi com Ele, aleluia. O peso maior Ele já carregou, já sofreu, já se foi. É possível chegarmos lá. É possível. Ele entregou a nós essa possibilidade. Porém, há um processo de treinamento que envolve obediência, que envolve atenção aos sinais e que envolve continuidade. Continue prosseguindo para o alvo. Esse é o desejo de papai. Amém? Vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor e louve com essa alegria. Louve avaliando a sua corrida. Como eu disse a você, se for necessário voltar, volta para o ponto de partida. Se for necessário, volta para o ponto de partida e começa de novo. Não deixa o diabo te intimidar dizendo, oxe, eu vou voltar de novo. Humildade é uma das peças de treinamento para a gente chegar lá. Humildade. A Bíblia diz, aqui a gente lê em Filipenses, que ele humildemente, ele reconheceu. Humildemente. Humildade é a peça, é uma ferramenta importante da nossa chegada no ponto final. Deixa isso ser validado na tua caminhada. Em nome de Jesus. Vamos adorar, senão eu vou continuar falando. Aleluia.